A história começa nos apresentando Hart Bolton, o primeiro duque e herói lendário conhecido como Leão de Prata Imperial. Na sua juventude, ele liderou o Império August a inúmeras vitórias, garantindo o domínio sobre todo o continente. Sob a liderança dele, o Império uniu todas as nações e se ergueu como governante supremo. Por causa dessas conquistas gloriosas, o imperador fundador concedeu a Hart Bolton o nobre título de duque. Tudo isso aconteceu em uma época em que riqueza, honra e poder fluíam para ele sem parar. Mas, infelizmente, o duque encontrou uma morte prematura. A vida dele foi interrompida quando ele tinha apenas 26 anos. O tempo passa e a história avança para mais de 100 anos depois. Então alguém está explicando que o duque Hart Bolton nunca se casou nem teve filhos. Por causa disso, o título foi herdado pelo irmão dele e permaneceu na linhagem da família Bolton até os dias de hoje. Uma jovem explica que Anders Bolton, o quinto duque, acabou de atingir a maioridade, herdou o título e agora vai se mudar para a propriedade. Essa é Dolly Lopes, a chefe das criadas e também a nossa protagonista. Ela avisa que o grande baile de hoje à noite vai ser em homenagem ao novo duque. Eu nem vou comentar nada sobre ela ter nome de Guaraná. As outras criadas perguntam sobre o novo duque e Dolly responde que ele estava estudando na Academia Real e que a maioria da equipe também vai vê-lo pela primeira vez. No salão principal, alguém grita para abrirem caminho e se curvar rápido porque o duque está passando. E as criadas ficam atordoadas com a beleza do novo duque, exceto por nossa prota que se curva. Uma mulher loira pede para o duque dançar a primeira valsa com ela no baile, e ele sussurra que sim, desde que ela aceite. Esse é o tal Anders Bolton, e dá para ver que ele faz o tipo galinha. A mulher fica toda envergonhada, dizendo que ele é mau porque as pessoas estão olhando. Nisso, o novo duque fica insatisfeito com as criadas, perguntando como ousam não se curvar diante do mestre. Nervosa, Dolly pede o perdão ao duque, explicando que elas são novatas, sem treinamento, mas que vai cuidar disso. Anders suspira irritado e chama as criadas de tolas inúteis, avisando para não envergonhar ele no baile de hoje. Dolly concorda de cabeça baixa, enquanto um homem mais velho, que deve ser o mordomo, exige que a nossa prota se apresente para receber uma punição. As meninas pedem desculpas, mas Dolly tranquiliza elas dizendo que está tudo bem, e então lembra de mostrar uma coisa. Ela aponta para um quadro gigante na parede e apresenta o retrato do primeiro Duque Bolton. Uma das meninas acha que é o Duque de agora há pouco, mas Dolly explica que aquele é o lendário herói Hart Bolton, e até que é parecido mesmo com o Duque novo. As meninas ficam impressionadas com a semelhança entre os dois, mas Dolly manda todo mundo na limpeza do corredor antes do baile começar. Enquanto saem, uma criada sonha em conhecer um nobre bonito no baile, e a amiga brinca que ela está lendo muito romance. Observando a cena de longe, Dolly fala com um sorriso que essas crianças são cheias de energia. E enquanto ela diz que elas são adoráveis, o fantasma do primeiro Duque Bolton aparece flutuando bem irritado, murmurando que as meninas são irritantes. Ele imita as novatas, sempre chamando a Dolly pedindo ajuda com a limpeza, e reclama indignado que elas são completamente inúteis por não saberem fazer nada sozinhas. O fantasma do Hart reclama do Anders ter chamado as meninas de tolas e diz indignado que a Dolly é a mais fofa do mundo. Ele continua gritando que a atitude do pirralho foi muito rude, porque a Dolly é mais velha que Anders e diz que está com muita raiva. A narração então explica que esse é o Duque Hart Bolton, ou melhor, a alma dele. De braços cruzados, Hart resmunga que se pudesse tocar no Anders, com certeza daria uma boa surra nele. Logo depois ele suspira chateado, dizendo que queria poder falar com a Dolly também. Acontece que ele é um fantasma preso na propriedade do Cal há mais de 100 anos por uma força desconhecida. Voltando a reclamar, Hart diz que o pirralho tinha que dar um baile logo hoje, um dia que é muito importante. Com as mãos juntas, ele lembra que hoje é o aniversário do dia em que conheceu a Dolly, um momento precioso de 5 anos atrás. Um flashback mostra que 5 anos atrás, a jovem e inexperiente Dolly chegou na propriedade como empregada e aparece chorando, chamando pelo Sr. Hart. A narração explica que no primeiro dia de trabalho ela foi acusada falsamente e punida, então foi chorar baixinho na frente do retrato dele. Encolhida no chão, ela diz que se ele ainda estivesse ali, com certeza haveria um julgamento mais justo. Hart revela que nos 100 anos preso naquela propriedade, essa foi a primeira vez que sentiu compaixão por alguém. Ele conta que aos poucos não conseguia mais desviar o olhar da garota, ficando cada vez mais cativado por ela. E assim, nos últimos 5 anos, ele esteve ao lado dela todos os dias, em todos os momentos. Quem quer adivinhar o que eles estavam lendo? E encarnando o Edward Cullen, o fantasma até ficava admirando a Dolly quando ela dormia. Mesmo assim, ela nunca notou a minha presença, lamenta o fantasma.
Ele pensa que 5 anos se passaram num piscar de olhos, mas o primeiro encontro deles parece que foi ontem. Todo apaixonado, o fantasma elogia como a Dolly se tornou uma mulher incrível, gentil, responsável e encantadora. Nisso, uma criada avisa que quase terminaram a limpeza, mas a cozinha está precisando de ajuda imediata. Hart fica indignado, perguntando por que estão fazendo ela trabalhar de novo logo quando eles têm um tempo sozinhos, enquanto Dolly concorda em ir ajudar. Ele chora, dizendo que a coitada não teve um descanso hoje, bem no dia do aniversário deles. De repente, ela comemora que achou algo e agradece por não estar esmagado, chamando a atenção do Duque. E vemos que se tratava de uma flor roxa. Com um sorriso meigo, Dolly diz que hoje é o aniversário do primeiro encontro deles e agradece ao Sr. Hart pelo apoio nesses 5 anos, pedindo que ele continue a guiando. O fantasma fica com o rosto todo vermelho e murmura o nome dela, visivelmente tocado. E ele não aguenta a emoção e começa a chorar. Aí surta em volta dela, cheio de corações, comemorando que ela também lembrou do aniversário e dizendo que eles foram feitos um para o outro. Com um sorriso bobo e apaixonado, ele diz estar muito feliz. E enquanto flutua atrás dela, ele deseja que os dois possam ficar juntos para todo o sempre. A cena então corta para a cozinha da mansão, que tá uma verdadeira loucura com os funcionários correndo para lá e para cá. O chefe pede para Dolly preparar a louça porque o próximo prato vai sair logo. Sorrindo com uma pilha de pratos nas mãos, ela responde que vai fazer. Hart suspira vendo que ela não vai descansar cedo, enquanto Dolly se oferece para ir no salão confirmar o número de convidados. Animado, o fantasma diz que, por sorte, está livre e vai contar os convidados para ela. Ele então flutua por cima do salão de baile que está cheio de nobres conversando, dançando e aparentemente se divertindo. Enquanto conta, ele nota como os vestidos das damas mudaram e se pergunta se reconheceria alguém ali. Ele cai na gargalhada ao ver um homem careca brincando que a família do cara não achou a cura para a calvície. Com um sorriso nostálgico, ele acha tudo memorável, até que ouve uma voz chamando por Vossa Braça. A voz vem de uma mulher de cabelos roxos perguntando se o Ender está falando a verdade. E ele responde que não mentiria, sendo o novo mestre da propriedade. A mão do Duque acaricia a cintura da mulher. E Hart resmunga que o pirralho do Enders troca de mulher toda hora, enquanto ele se manteve puro até o fim. Eu senti um pouco de inveja aqui. Olhando os dois lá embaixo, o fantasma estala a língua e só espera que a Dolly não ache que ele era mulherengo assim. De repente, a expressão dele muda e ele nota que tem algo de errado com aquela taça de vinho. E vemos que com certeza tem algo na bebida. Hart nota um tom roxo estranho na taça e pensa que é veneno, enquanto a mulher chama o Enders para ir descansar. Com um sorriso, o Enders diz que assim que terminar a bebida, vai levar ela para um descanso de verdade. Desesperado, o fantasma grita avisando que o vinho está envenenado, sem acreditar que o pirralho não notou nada. Mas o Enders simplesmente vira a taça e bebe tudo de uma vez. Hart fica pasmo. Ele realmente bebeu isso? Se pergunta. Com uma expressão sombria, ele questiona como o cara pode ser tão estúpido. Olha, eu tava na esperança de enfim ter encontrado uma obra com um personagem masculino mais normalzinho. Aí chego aqui e vejo isso. Ele então fala que Enders é a cara dele, mas é uma grande decepção. Hart dá os ombros pensando que morto é morto, até que vê a Dolly chegando no salão. Ele vai até ela todo animado, avisando que já contou exatamente 142 convidados, então ela não precisa ter esse trabalho. Mas a Dolly tá super focada, contando sozinha. Hart olha para ela com carinho e diz que ela é incrível por checar tudo de novo para ter certeza. Com um sorriso suave e meio triste, ele fala que da próxima vez vai contar com mais cuidado ainda para ajudar. Chegando mais perto, ele pensa que queria muito ter nascido na mesma época que ela. Ele imagina os dois dançando juntos e pensa que assim poderia beijar, conversar, tocar e dançar com ela. E ele suspira pensando em como isso seria maravilhoso. De repente, Hart levanta o dedo. Quase esqueci de um detalhe, fala. E comenta que logo vai ter confusão no baile e nem vão precisar servir a sobremesa. E nesse mesmo instante, alguém grita desesperado pelo Duque lá no fundo. Dolly se pergunta em voz alta se aconteceu algo com o Duque, e o fantasma comenta que o pirralho é burro demais e que o método do assassino foi simples e eficaz. Animado, ele diz para ela esquecer o idiota e comemora que o baile vai acabar cedo, chamando a garota para voltar para os dormitórios e descansar. Mas de repente, o fantasma sente um baque forte e fica paralisado. Segurando o peito, ele se pergunta que sensação é essa, assustado porque começou a sentir dor do nada depois de tanto tempo. Com a visão embaçada, ele pensa que sua cabeça também está doendo e se pergunta se está desaparecendo.
Enquanto a imagem foca no Anders, Hart implora em pensamento que não quer desaparecer. Esticando a mão na direção da Dolly, ele pensa desesperado que ainda quer ficar ao lado dela para sempre. Mas algo continua o puxando, enquanto ele implora que não pode ir. Tudo fica completamente escuro, enquanto ele grita o nome da Dolly. De repente, ele acorda num pulo gritando o nome da garota. Ofegante, ele senta na cama e suspira aliviado ao perceber que não desapareceu. Mas logo a confusão bate e ele se pergunta o que acabou de acontecer. E ao olhar para o lado, ele vê seu reflexo num espelho e fica em choque com o que vê. Confuso, ele olha para o espelho e pensa que aquele é o Anders, mas acha bizarro o reflexo se mover exatamente igual a ele. Aí, a realidade bate. Peraí, não me diga que... Apertando a moldura do espelho, ele gagueja que não pode ser verdade. Eu me tornei o Anders? Se pergunta. Ainda encarando o reflexo, ele se questiona onde o verdadeiro Anders foi parar e deduz que o pirralho realmente morreu por causa daquele vinho envenenado e por isso ele acabou no corpo dele. E aí, ele dá um sorriso meio assustador e segura seu novo rosto. Isso significa que esse corpo é meu agora? Se pergunta. Nisso, o mordomo-chefe, Sr. Flana, entra no quarto aliviado, agradecendo aos céus que o Duque acordou. Sem perder tempo, Hart manda Flana preparar suas roupas imediatamente, mas o mordomo avisa que ele precisa descansar e pergunta se tem algo urgente para fazer. Com um sorriso todo bobo, ele responde que sim, pois precisa ver alguém muito importante. A cena corta e vemos uma criada gritando de dor ao ser punida. Quem está batendo nela é a governanta, senhorita Mana, que exige saber por que ela envenenou o Duque. Chorando com a mão no rosto, a garota jura que não foi ela e que armaram para cima dela. Mana pergunta se ela está dizendo que está sendo acusada falsamente, enquanto a empregada implora para ser solta, jurando de novo que não fez nada. Furiosa, Mana levanta o chicote e grita que vai arrancar a verdade dela na pancada. Mas Dolly aparece e segura o braço da ruiva, mandando ela parar, avisando que não se pode usar violência para forçar uma confissão sem provas. Mana manda a Dolly ficar fora disso, justificando que o Duque foi envenenado logo após beber o vinho que a garota serviu. Sem recuar, Dolly rebate que isso não prova nada, já que o vinho passou por várias mãos antes de ser servido, inclusive pelas da própria Mana. Ofendida, a governanta pergunta se Dolly está suspeitando dela, lembrando que tem um cargo superior e foi nomeada pelo próprio Duque. Dolly mantém a calma e diz que não suspeita de ninguém, mas acha que devem investigar direito antes de fazer acusações sem provas sólidas. Ela ainda acrescenta que, como governanta que supervisiona todas as criadas, Mana deveria ter tido mais cuidado. Mana ferve de raiva, enquanto as outras criadas sussurram no fundo que ela só foi promovida porque ficou bajulando o Duque. Tremendo de ódio, ela aperta o chicote e pergunta como ousam questioná-la. Gritando que é a governanta dali, ela desce o chicote com tudo na direção da Dolly, chamando a nossa prota de insolente. Dolly fecha os olhos com força e se encolhe, esperando a pancada. Mas lá do alto da sacada, Hart, no corpo do Anders, comemora animado que finalmente encontrou a Dolly. O grito faz Mana parar o chicote no ar no mesmo instante. Mudando de atitude na hora, a governanta abre um sorriso e agradece aos céus que o Duque acordou. Hart abre um sorriso enorme e grita lá de cima: Dolly, espera aí que eu tô descendo. E avisa para ela não se mexer e apenas esperar por ele. Confusa, Dolly se pergunta se ele está procurando por ela, enquanto uma colega manda ela se curvar rápido. Enquanto o Duque desce as escadas correndo, Mana diz que ele provavelmente veio punir a Dolly, e nossa protagonista pensa que vai precisar explicar tudo direito. Hart continua correndo na direção dela, gritando seu nome, e Dolly tenta se explicar. Vossa Craça, por favor, escute o que eu tenho a dizer. Mas os olhos dela se arregalam de surpresa. Isso porque Hart simplesmente dá um abraço apertado nela, levantando-a do chão e deixando a garota sem reação e toda corada. Mana e as outras empregadas ficam de queixo caído vendo a cena. Com o rosto corado, Hart diz que poder segurar a nossa prota daquele jeito parece um sonho. Toda vermelha de vergonha, Dolly pergunta o que ele quer dizer com aquilo e pede para ele soltá-la primeiro. Mas em vez de soltar, ele afunda o rosto bem ali onde vocês estão vendo, e aí murmura o quanto é bom sentir o calor e o cheiro dela. Ele começa a se esfregar nela pensando que aquilo é inebriante, enquanto Dolly implora para ele parar. Inconformada, Mana grita para o Duque não se deixar enganar, acusando a Dolly de estar defendendo a culpada pelo envenenamento.
Dolly questiona como podem condenar alguém sem provas, mas Hart apenas olha para Mana e pergunta quem ela é. A ruiva responde que é a Mana, lembrando que ele a promoveu a governanta dias atrás e até lhe deu aquele broche de pedras preciosas. Hart solta um murmúrio enquanto analisa a situação. Mana conta que até foi ao templo rezar pela recuperação dele e agradece aos céus por ele estar a salvo. Hart diz que se lembra que a pedra era de um de seus broches, e enquanto Mana confirma animada. E aí, com um sorriso e olhar frio, ele afirma que o broche foi roubado. Desesperada, Mana grita que não é verdade e pergunta se ele não lembra que deu a joia para ela. Ignorando a mulher, Hart manda o mordomo Flana expulsar a ladra da propriedade imediatamente, deixando Mana em choque. Com um sorriso radiante, ele avisa que se ela se recusar a sair, é para mandar alguém jogá-la para fora. Mana cai de joelhos, murmurando que não pode ser verdade, enquanto Flana concorda e pergunta se o Duque tem mais alguma instrução. Hart manda prepararem vestidos e joias do tesouro e dispensa todos, enquanto Dolly pede timidamente para ele colocá-la no chão. Mas ele simplesmente dá um beijo na bochecha dela e diz para sua fofa Dolly não ficar nervosa, afinal, eles ainda têm um encontro. O rosto da garota fica completamente vermelho. Um encontro? Ela gagueja. Enquanto é carregada pelo corredor, Dolly implora para o Duque parar com as piadas e soltá-la, mas ele só ri dizendo que está muito animado. Lá atrás, o mordomo Flana observa toda a cena em total silêncio. Mana segura o braço do Flana e diz que ele sabe a verdade. Chorando, ela implora dizendo que a joia foi um presente do Duque e que o mordomo viu tudo naquele dia. Flana manda ela desistir e ir embora, mas Mana implora por ajuda, dizendo que fará qualquer coisa para não ser expulsa. O mordomo então concorda em dar uma carta de recomendação, pedindo que ela entregue uma mensagem para alguém, avisando que o Duque acordou. Enquanto isso, Hart continua segurando a Dolly no colo com um maior sorriso no rosto. A narração explica que a Dolly é a governanta-chefe da limpeza e serviu fielmente à propriedade por 5 anos. Ela sempre evitou se meter nos assuntos do Duque, mas agora está enfrentando o maior dilema da sua vida. Com um sapato azul brilhante nas mãos, Hart pede para Dolly não ter medo, e o dilema da nossa prota é o afeto repentino e avassalador do Duque. Todo carinhoso, ele diz que vai colocar aqueles sapatos lindos nos pés adoráveis dela. Dolly recusa, dizendo que é só uma criada, mas ele insiste em calçá-la para o encontro deles, enquanto ela se pergunta mentalmente por que ele está agindo assim. Ele brinca que se ela recusar, vai ficar seguindo ela pela casa com sapatos, e a garota não tem outra escolha a não ser concordar. Hart, com delicadeza, calça o sapato azul no pé de Dolly. Toda vez que eu te via trabalhando até tarde, eu queria fazer isso, murmura Hart. Dolly pergunta, sem entender nada. Perdão, Vossa Graça, o que você disse? Eu disse que minha querida Dolly fica tão deslumbrante neles que eu só quero te beijar, fala a cadelinha. Digo, o Duque, e realmente beija o pé dela. No susto, Dolly acaba chutando o rosto de Hart. Vossa Graça, por favor, não faça isso, diz ela. O Duque cai no chão e a garota entra em pânico, pedindo 1000 desculpas e dizendo que não foi de propósito. Ele coloca a mão no rosto e ela pergunta se ele está bem. Hart diz que sim e que é para ela não se preocupar. Todo bobo, ele fala que apanhar dela também era um dos seus desejos. Só que o desespero da Dolly volta com tudo quando ela vê que o nariz dele está sangrando. Limpando o sangue com um sorriso, Hart garante que está tudo bem e que já até parou de sangrar. Olhando para ele, Dolly pensa que é muito estranho o Duque ir tão longe por uma simples criada como ela, e comenta como esse novo Duque é uma figura bem enigmática. A cena corta e Hart bate palmas maravilhado, gritando que ela está absolutamente adorável. Tudo isso porque a nossa prota agora está usando um lindo vestido azul e realmente está muito linda. O Duque elogia, dizendo que parece até que um anjo desceu do céu e ela fica toda coradinha. Ele continua os elogios, afirmando que ela já era fofa de uniforme, mas que esse vestido a deixou ainda mais impressionante. No fundo, as outras criadas ficam só espiando a cena de rabo de olho. Desconfortável com a situação, Dolly pensa que qualquer uma acharia estranho uma simples criada usando roupas tão extravagantes e sendo elogiada pelo Duque. Afinal, ela lembra dos rumores de que antes de herdar o título, ele vivia na Academia Real trocando de parceiras o tempo todo. Apertando as mãos, Dolly se pergunta se isso significa que ele é o próximo alvo dele. A narração explica que Anders Bolton, o quinto Duque, nasceu com a mesma aparência do lendário Hart e passou a juventude na Academia Real. Usando seu status de herdeiro, ele ignorava a disciplina e vivia cercado de rumores de que era arrogante, fútil e totalmente sem modos. Mesmo assim, esses boatos nunca impediram as pessoas de se jogarem em cima dele, buscando a proteção da família Bolton.
Por causa disso, o jovem duque aceitava todas as admiradoras e vivia de romances passageiros que terminavam tão rápido quanto começavam. Dolly se pergunta mentalmente se é só mais um alvo e quer questionar isso, mas sabe que não deve duvidar do mestre, enquanto Hart só consegue pensar no quanto ela fica fofa quando está pensativa. Ele então segura a mão dela e diz que já que ela está toda arrumada, eles devem ir para o encontro. Puxando a garota, ele confirma que vão agora mesmo, deixando Dolly surpresa com a pressa. Olhando no fundo dos olhos dela, Hart confessa que não quer desperdiçar nenhum segundo longe dela. E com um sorriso gentil, ele pergunta formalmente: Senhorita Dolly, você aceita sair num encontro comigo? Toda tímida, a nossa prota acaba concordando. A cena muda para o jardim maravilhoso e super iluminado da propriedade. Hart pede para Dolly esperar ali rapidinho, e ela concorda. Sozinha, ela pensa no quanto o lugar é lindo e lembra que as criadas não podiam entrar ali se perguntando se o duque deixaria ela dar uma volta. Mas logo ela balança a cabeça para espantar esses pensamentos, dizendo a si mesma para parar de sonhar acordada e apenas seguir as ordens do mestre como uma boa criada. Hart volta todo animado e diz para Dolly olhar o que ele trouxe, e entrega um buquê gigante de flores para ela. Dolly pergunta como ele conseguiu tantas flores raras, e Hart responde que pegou só para ela e promete trazer mais todo dia. Mentalmente, o duque lembra que sempre via ela olhando para o jardim pela janela e deduziu que ela gostava das flores. Mas a garota acha o presente precioso demais e tenta recusar, fazendo Hart ameaçar jogar tudo fora se ela não quiser. Desesperada, Dolly pede por favor para ele não fazer isso. Toda sem graça, ela diz que se ele não se importar, ela vai aceitar o presente. E toda tímida, ela confessa que realmente gostou muito delas. O impacto da fofura é tanto que Hart sente como se tivesse levado uma flechada do cupido. Dolly pergunta o que foi, e ele responde que sentiu como se tivesse subido aos céus. E feito um doido, grita aos quatro ventos que é porque acabou de ver o sorriso de um anjo. A nossa prota dá uma risadinha e diz que Vossa Graça tá brincando de novo. Observando ela, Hart pensa que fazia muito tempo que não via a Dolly tão feliz e sorridente por causa do trabalho duro que ela sempre faz. Ele continua pensando que ver ela assim faz ele ter vontade de fazer uma coisa. Sem se segurar, o duque se aproxima bem perto do rosto dela, enquanto Dolly o chama surpresa com a ação dele. Dolly olha para ele e se pergunta mentalmente o que ele está fazendo. Ele vai me beijar? Se pergunta, fechando os olhos com força. Mas de repente, Hart hesita com uma gota de suor escorrendo pelo rosto. Ele percebe que a garota está tremendo e de olhos fechados enquanto ele segura o rosto dela. Então, ele apenas a abraça, pensando que está apressando as coisas demais. Em seus pensamentos, Hart reflete que Dolly não sabe que ele não é Anders, e sim alguém que já morreu. Então ele precisa ir com calma para ela baixar a guarda e entender que ele a ama. Ele diz a si mesmo que tudo tem que acontecer devagar, passo a passo. Ainda abraçando a garota, ele reflete que sabe que esse é o jeito certo, mas também hesita. Com um olhar intenso, o duque pensa que não quer esperar mais. Afinal, na cabeça dele, ele já esperou tempo demais por ela. É um doido da cabeça mesmo. Trazendo ele de volta à realidade, Dolly chama por Vossa Graça, tirando ele do transe. Hart dá um pulo para trás, pedindo desculpa se a assustou, e ela gagueja dizendo que tá tudo bem. Mentalmente, Dolly admite que tomou um susto e conclui que ele só tá brincando daquele famoso jogo de romance dos nobres. O duque pede desculpas por ter se empolgado, mas jura que seus sentimentos são verdadeiros e avisa que de agora em diante ela pode rejeitá-lo se ficar desconfortável. E com uma voz suave, ele faz um único pedido. Por favor, nunca me odeie, tá bom? Ainda meio sem jeito, Dolly concorda baixinho. Tudo bem, diz. Ao ouvir isso, Hart abre um sorriso gentil e aliviado. Em seus pensamentos, ele repete para si mesmo que precisa se segurar. Segurando as mãos da garota com carinho, o duque agradece. Ao mesmo tempo, pensa que sabe muito bem que ainda tem bastante tempo pela frente. Ah não, ele pensa pouco depois. Os dois estavam caminhando com um clima super estranho entre eles, e o duque acha que estragou tudo. Percebendo que não devia ter apressado as coisas, ele tenta puxar assunto apontando para um lado, e Dolly se assusta com ele falando. Só que ela fica toda confusa e pergunta se Vossa Graça precisa de alguma coisa, deixando ele com cara de tacho. Tentando disfarçar, Hart diz que não é nada e que só achou aquele lado bonito para ela olhar, enquanto se xinga mentalmente de idiota. Desesperado, ele pede para Dolly soltar a voz se estiver brava com ele, mas a garota garante que não está chateada. Toda coradinha, ela explica que é a primeira vez que passa por algo assim, e por isso ficou um pouco nervosa, fazendo o duque comemorar internamente. Com um olhar apaixonado, Hart diz que entende e reforça que se ele a deixar desconfortável, ela deve dizer não. Logo em seguida, ele já volta a ser o emocionado de sempre, pedindo para ela pensar nisso como um treinamento, enquanto tenta dar um beijo nela.
Mas a nossa prota é rápida, colocando a mão no peito dele para bloqueá-lo e pedindo para ele esperar. Dolly gagueja, dizendo que ele não pode fazer isso. Enquanto a garota pensa que é inaceitável uma criada recusar seu mestre, Hart coloca a mão no rosto e pensa no quanto é ótimo estar vivo. Animado, ele elogia a atitude dela e promete ensinar golpes de autodefesa. E quando Dolly pergunta contra quem, ele responde que é contra ele mesmo, caso a deixe chateada. Achando graça, a nossa prota dá uma risada e comenta que as piadas de Vossa Graça estão ficando cada vez mais absurdas. Observando ela, Hart pensa aliviado que a garota finalmente voltou a sorrir e que essa expressão combina muito com ela. E em seus pensamentos, ele completa dizendo que estaria disposto a pagar qualquer preço para vê-la sorrindo assim para sempre. Os dois continuam caminhando tranquilamente pelo jardim florido. Hart sugere que eles saiam para se divertir no dia seguinte, mas o mordomo, Flana, aparece de repente avisando que a princesa Sharinei veio visitá-lo. O duque estranha a visita logo após acordar, e Flana explica que a princesa veio em nome de Sua Majestade, que estava muito preocupado com os dias em que ele ficou inconsciente. Irritado, Hart diz que não morreu e pede para o mordomo avisar que ele está indisponível, enquanto Dolly tenta lembrar quem é a princesa. A narração explica que Sharinei é conhecida como a Eterna Rosa Amarela e é a mulher mais estimada de todo o Império. Sendo a filha mais velha do imperador, ela sempre foi muito amada e aos 10 anos já tinha sido declarada a futura herdeira do trono. Hart bate o pé dizendo que não quer vê-la porque está num encontro com a Dolly, enquanto a garota lembra dos rumores de que o duque era obcecado pela princesa e que aquela era a primeira vez que a princesa vinha ao ducado. Sensata, Dolly aconselha o duque a pelo menos recebê-la para tranquilizar o rei, e Hart acaba suspirando e concordando só porque ela pediu. Segurando as mãos dela, ele pede para Dolly esperar ali, porque ele volta logo, e ela sorri, confirmando que com certeza vai esperar. Hart pede para ela prometer que vai esperar e diz que volta rápido, enquanto Flana avisa que a princesa está na sala de recepção e Dolly acha engraçado o duque ser tão grudento. De repente, o mordomo lança um olhar fulminante para nossa prota. E Dolly entende o recado, pensando que aquilo foi um aviso de que, como criada, ela passou dos limites e não deveria se meter nos assuntos do mestre. Sendo arrastado por Flana, Hart olha para trás mais uma vez e articula sem som para ela esperar por ele. A cena corta para a luxuosa sala de recepção da mansão. Lá está Sharinei Augustus, a princesa do Império Augustus, tomando uma xícara de chá tranquilamente. Entrando no cômodo, Hart pensa que a sala de recepção nunca pareceu tão longe, já que na época de Fantasma, ele podia simplesmente voar direto para lá. A princesa o cumprimenta chamando-o de Duque Bolton, e ele, enfim, a vê. Com uma postura elegante, Sharinei comenta que já faz um tempo desde a última vez que se viram, mas na cabeça do Hart, ele só consegue lembrar do Marechal Augustus I, o imperador fundador do Império, e quase cai na gargalhada com a semelhança. Segurando o riso com a mão na boca, o duque pensa que os dois são idênticos e que se o marechal usasse um vestido, seria a cópia cuspida dela. Quase chamando ela pelo nome do velho amigo, ele se corrige, pede desculpas pelo atraso e pergunta o que atrasa ali, decidindo entrar no personagem do Anders por enquanto. A princesa responde que veio apenas por ordens do pai para checar a condição dele e que saber que ele está a salvo deve tranquilizar a mente do rei. Hart concorda dizendo que entende a situação. E com um maior sorriso no rosto, Hart diz que já que ela viu que ele está perfeitamente bem, ela já pode ir embora rapidinho. A princesa fica sem entender nada, mas Hart repete que ela já cumpriu a missão e deve ir embora. Virando as costas, ele avisa que tem coisas para fazer e manda Flana providenciar uma escolta para ela. E Sharinei fica sentada no sofá completamente chocada com a atitude dele. No corredor, o mordomo segue o duque dando bronca, dizendo que foi muita falta de educação e que ele deveria voltar para pedir desculpas. E quando o velho insiste mais um pouco, Hart até para de andar. Você sabe mesmo dar desculpas. Não deu um aviso para Dolly agora há pouco? Pergunta Hart com um sorriso que, se fosse para mim, me faria mudar de planeta. O duque comenta que Flana é um servo muito leal e devotado ao seu mestre, e com um tom provocativo, ele diz que essa lealdade toda lembra um animal, sugerindo que o mordomo prove sua devoção do mesmo jeito. Que tal você latir para mim? Questiona Hart com um olhar sombrio. Flana começa a suar frio, e o duque pressiona dizendo que se ele não provar sua lealdade, vai começar a duvidar de suas verdadeiras intenções.
O mordomo fica em silêncio por um momento, certeza que não passava nem vento. E então, o mordomo cachorrinho solta um latido. Todo constrangido, Flana pergunta se Vossa Graça acredita nele agora. Mas, de repente, o mordomo arregala os olhos em choque. Tudo isso porque Hart cai na gargalhada, rindo da cara dele e perguntando se ele realmente teve coragem de fazer aquilo. Hart ri sem parar e diz que estava só brincando, achando hilário o mordomo ter levado a ordem a sério. Com um sorriso nada divertido, ele diz que já entendeu a lealdade de Flana e promete se desculpar com a princesa na próxima vez que a vir. Enquanto Hart se afasta elogiando o bom cachorrinho, o mordomo agradece o elogio, rangendo os dentes de raiva. Sozinho e com uma aura sombria, Flana murmura irritado chamando o duque de pirralho. A cena muda para uma grande mansão ou castelo isolada nas montanhas. Usando uma capa escura, Mana bate na porta desesperada, gritando que tem uma mensagem da propriedade do duque. Enquanto ela avisa que tem notícias sobre o Duque Anders, a cena volta para Hart, chegando todo animado para reencontrar Dolly. Ele abraça a garota com muito carinho, colando seu rosto no dela. De volta à mansão misteriosa, Mana é guiada por um corredor e se pergunta mentalmente qual nobre vive num lugar tão cheio de livros. O servo anuncia a chegada dela e a ex-governanta toma um susto ao ver quem está ali. Chocada, ela pergunta se aquele homem é o Sr. Flana, mas o homem explica que é Flanar, com R no final. Grande mudança. Ele é o irmão mais velho do mordomo e pede para ela não causar problemas na frente do mestre dele. Sentado lendo um livro, o mestre diz que está tudo bem e pergunta qual é a mensagem. Mana repete as exatas palavras de Flana. O duque despertou, enquanto se pergunta mentalmente por que o mordomo pediu para ela entregar isso pessoalmente. Colocando a mão no queixo, o homem comenta que essa é uma notícia muito boa. O mestre agradece a mensagem e manda Flanar recompensá-la e mandá-la embora. Mas Mana implora para ficar, dizendo que era governanta do duque e pode fazer qualquer trabalho. O homem diz que se Flana recomendou, ela deve ser talentosa. Então, a aceita como serva e manda ela ir descansar. Com um sorriso no rosto, Mana agradece e pensa que como ele é respeitado por Flana, deve ser importante e talvez um dia ela consiga voltar para a mansão Bolton. Flanar pergunta se uma empregada expulsa merece tanta bondade e o mestre responde que é só um pequeno gesto. Sorrindo, ele completa: um peão cheio de gratidão é muito mais útil do que um cheio de ressentimento. De volta à mansão, as criadas preparam Dolly e avisam que o duque vai visitar o quarto dela esta noite. Dolly fala que entendeu, enquanto pensa que é estranho ter elas a servindo. Olhando para a própria mão, ela pensa que tudo parece tão surreal, quase como um sonho, e se pergunta por que o duque escolheria logo ela, uma simples empregada, para o seu novo jogo de romance. Lembrando do abraço dele, ela se questiona se é só um capricho passageiro e quando foi que ela chamou a atenção dele entre todas as criadas. Eu gostaria de entender o motivo por trás de tudo isso, conclui. Enquanto isso, Hart toca o próprio rosto e pensa que a aparência do corpo é até que aceitável. Olhando no espelho com o roupão aberto, ele pensa que, embora Anders se pareça com ele, o corpo ainda é um pouco pior do que o dele era antigamente, e nota que, graças à natureza impulsiva de Anders, ninguém percebeu que outra pessoa assumiu o corpo dele, o que facilita as coisas. Observando o peito à mostra, ele se pergunta se Dolly vai gostar disso, ou se deve afrouxar mais o cinto. Quando, de repente, alguém bate na porta. Dolly entra no quarto usando uma camisola branca e pede licença ao duque, que fica completamente encantado e pensa em como o cabelo úmido dela cai sobre os ombros. Ele repara que a roupa simples destaca ainda mais a pele clara da garota. Na cabeça dele, Dolly parece uma deusa que acabou de descer dos céus. Dolly chama por ele, e Hart logo pede desculpas, oferecendo um lugar para ela sentar. Meio sem jeito, ela concorda, meio apreensiva, e acaba encarando a enorme cama de casal em silêncio. Hart percebe e pergunta o que foi, mas ela disfarça dizendo que não é nada. Com as mãos tremendo de nervosismo, ela fala que está tudo bem. Animado, Hart mostra uma garrafa de vinho e diz para ela olhar o que ele preparou. Dolly fica chocada ao ver que é um vinho que só deve ser aberto no Dia Nacional, e Hart confirma e a convida para beber, lembrando mentalmente que ela queria provar isso no ano passado. Ela avisa que isso não é apropriado e que a bebida é reservada para convidados nobres, mas ele não dá a mínima e diz que tem muito mais na adega. Ele entrega uma taça cheia e insiste para que ela experimente. Segurando a bebida, Dolly se pergunta mentalmente se uma serva como ela pode mesmo tomar um vinho tão precioso. E também acha estranho estar tão calma para beber, considerando que o duque foi envenenado há pouco tempo.
Dolly pensa que talvez esse seja o motivo dele tê-lo escolhido, já que para muitos nobres, a vida de um servo não vale nada. Ela deduz que ele só precisa de uma distração descartável para não colocar suas amantes nobres em perigo. Apertando a taça, ela conclui que é apenas uma substituta. Enquanto isso, Hart sorri achando que ela está feliz com a surpresa, e lembra que já fez Flana testar o vinho antes. Todo iludido, ele se pergunta se vai ganhar um beijo de agradecimento. Mas para o choque dele, Dolly vira a taça inteira de uma vez só. Ele se assusta e diz que ela não precisava beber tão rápido. Com o rosto já vermelho, a garota fica confusa e murmura algo. Hart repara nas bochechas coradas e nos olhos verdes sonhadores dela. Ele agradece a Deus por ela ser tão adorável, enquanto Dolly pensa que está tonta, mas que pelo menos pode avisar que o vinho é seguro. Balançando, ela tenta falar com o Duque e começa a dizer que o vinho não está envenenado, mas a cabeça dela cai para frente antes de terminar a frase. Hart a segura rapidamente e pede para ela tomar cuidado. Apoiada no peito dele, Dolly murmura que não está bêbada, e Hart acha fofo como os bêbados sempre negam a verdade. Pegando-a no colo, Hart pede para ela parar de se preocupar com o vinho e a chama para descansar. Ele a carrega e avisa que vai levá-la para a cama. Apoiada no ombro dele, a garota pensa na palavra cama. Hart a coloca deitada com cuidado e diz para ela dormir, avisando que vai mandar alguém limpar tudo. Mas de repente, a mão dela puxa a roupa dele. Meio sem jeito, nossa prota diz que não tem certeza sobre isso, enquanto ele a observa. Com o rosto todo corado, Dolly o chama e pergunta diretamente se ele vai dormir com ela. Surpreso, Hart devolve a pergunta querendo saber se tudo bem por ela se ele fizer isso. Quero dizer, diz ele subindo na cama. Você vai me deixar dormir com você? Pergunta se inclinando na direção dela. Dolly fica sem reação e gagueja. Totalmente confusa, ela solta um resmungo, se perguntando se acabou entendendo tudo errado. Animado com a pergunta, Hart se debruça sobre ela e diz que isso é maravilhoso. Segurando o rosto da garota, fala que está muito feliz por ela mesma ter tocado no assunto. Assustada, Dolly tenta se afastar e avisa que não foi isso que ela quis dizer. Mas antes que ela termine de falar, Hart a beija. Desculpe estragar o romance, mas podemos falar sobre como isso é errado e ela tá bêbada? Em choque, ela se pergunta mentalmente se aquilo está mesmo acontecendo. Enquanto ele continua, Dolly pensa que talvez devesse ceder para ele se cansar dela mais rápido. Porém, a mão do Duque escorrega pela roupa dela, e num reflexo, ela levanta a perna e acerta aquele lugar nele, gritando que aquilo seria rápido demais. Hart enfim para e sai de cima dela devagar. Vendo a aura deprimida dele, a garota pensa que seu golpe com certeza doeu. Preocupada, ela pede desculpas e pergunta se ele está bem, mas Hart apenas pergunta se ela o odeia agora. Dolly responde na hora que não, só que o Duque acha o tom dela muito pouco convincente. Ela insiste para ele acreditar que ela não o odeia, e Hart responde que está tudo bem mesmo se ela odiar. Com um olhar suave, ele promete dar o seu melhor para ela entender seus verdadeiros sentimentos. O coração de Dolly bate forte enquanto ela apenas murmura o título dele. Mas de repente, Hart começa a choramingar dizendo que ela o convidou para dormir junto e depois o chutou, enquanto Dolly se pergunta chocada se ele está mesmo chorando. Ele faz um escândalo dizendo que está doendo e que está muito triste, fazendo a garota entrar em pânico e perguntar se deve chamar um médico. Na mesma hora, o Duque para de chorar e sugere que ela toque nele para confortá-lo um pouco, deixando Dolly sem palavras. Como ela não responde, ele volta a fingir choro pedindo para deixá-lo morrer de dor. E a garota se pergunta mentalmente se é mesmo tão lerda assim. Apertando as mãos, ela pensa que é sempre desajeitada e chata, não sendo uma boa escolha como amante. Mesmo assim, ela chama para o Duque. E pergunta por que ele a escolheu entre todas as criadas. E Hart responde prontamente. Fazendo um coração com as mãos e um sorriso enorme, ele declara que gosta muito, muito mesmo dela. Logo em seguida, ele cobre o rosto todo envergonhado falando que se confessou sem querer, mas Dolly acha que não pode levá-lo a sério e que ele deve dizer isso para todas as mulheres. Ela fala que sabe que é uma grande honra ser favorecida por ele, e pensa que não quer aceitar isso e está quase dizendo isso antes de levar um susto. Com os olhos arregalados, ela se questiona se vai mesmo ter coragem de recusar o Duque. Ela pensa que se ele ficar com raiva e a expulsar da mansão, não terá onde morar na cidade, e diz a si mesma que só tem um caminho a seguir agora. Na cabeça dela, a única opção é aceitar tudo e ser como as outras mulheres, apenas esperando até que ele se canse dela.
Afinal, ela sabe que não pode ser expulsa da propriedade ainda. Por isso, forçando um sorriso nervoso, ela tenta se justificar dizendo ao duque que só não se preparou para isso ainda. Eu preciso continuar aqui, ela pensa. Confuso, Hart pergunta para o que ela precisa se preparar e Dolly responde que é para ter um relacionamento mais íntimo com ele. O duque fica em silêncio por um momento, com a mente processando a informação. De repente, ele abre um sorriso enorme e comemora, perguntando se isso significa que ela está se preparando para aceitá-lo. Ela concorda, nervosa, e ele já se aproxima perguntando se estará pronta amanhã, mas Dolly pede mais alguns dias. Hart sugere 3 dias, e enquanto Dolly pensa que isso é muito estressante, ela responde que 3 dias é pouco e sugere 10. O duque acha 10 dias tempo demais e abaixa para 5, deixando a garota encurralada. Com o rosto todo vermelho, Dolly bate o martelo em 7 dias e avisa que não pode ser menos que isso. Hart comemora com os braços para cima, enquanto Dolly se pergunta mentalmente por que eles estão barganhando sobre uma coisa dessas. Se aproximando dela como um cachorrinho, ele diz que está muito empolgado, e Dolly pensa que agora não pode mais voltar atrás. Ela então pergunta se pode pedir uma coisa, e Hart responde sorrindo que concorda com qualquer coisa que ela quiser. Apreensiva, Dolly pede que quando ele se cansar dela e quiser terminar tudo, ainda permita que ela continue trabalhando na propriedade. Ela garante que não vai incomodá-lo e que vai desaparecer silenciosamente, pois só quer manter o emprego. A expressão do duque escurece na hora, ao repetir as palavras cansar e desaparecer, enquanto Dolly continua dizendo que ele pode mandá-la até para os estábulos. Com a mesma expressão sombria, Hart solta um suspiro pesado. Hart sorri meio sombrio e diz que promete isso a ela. Se esse dia chegar e eu me cansar, eu prometo, fala com um olhar intenso. Dolly suspira aliviada, pensando que pelo menos seu emprego está a salvo. Com um sorriso enorme no rosto, ela agradece muito ao duque. Mas a narração revela que, na época, ela não percebeu o verdadeiro significado por trás das palavras dele. Pouco depois, resta somente uma vela acesa, enquanto Hart avisa que já é tarde e a chama para descansar. Já na cama, ele a abraça e garante que não vai fazer mais nada, lembrando que eles planejaram sair no dia seguinte. Hart murmura um boa noite e logo adormece, fazendo Dolly pensar que ele deve estar muito cansado por ainda estar se recuperando. Mesmo assim, ela continua curiosa sobre o motivo dele tê-la escolhido entre todas as criadas, mas deduz que foi só um capricho. Logo o efeito do vinho bate e a garota acaba pegando no sono também. Mas assim que ela dorme, Hart abre os olhos. Ele percebe que Dolly achou que a confissão era só um jogo e se pergunta se ela acreditaria caso ele revelasse sua verdadeira identidade. Na cabeça dele, ele imagina se ela ficaria surpresa e diria que gosta dele, ou se ficaria apavorada e o chamaria de monstro, mandando ele se afastar. Concluindo que não pode correr esse risco, Hart pensa que só lhe resta esperar que, um dia, ela entenda que seus sentimentos são reais. Ele fica ali, olhando para ela em silêncio. Dolly, você tá dormindo? Ele sussurra. Como ela dá um leve ronco, ele percebe que a garota já caiu num sono profundo. Tão fofa, ele comenta. Dolly, minha preciosa Dolly, diz segurando a mão dela. Chegando bem perto do rosto da garota, ele confessa que desejou isso por muito tempo, e dá um beijo no rosto dela. Por favor, me aceite logo, mas não importa quanto tempo leve, eu estou disposto a esperar, pensa ele. Até você estar pronta para me chamar pelo nome, me abraçar e me beijar. Até lá, nós com certeza teremos um final feliz. Certo? Cara, não sei quem é pior, esse cara ou o Red Flag capetinha. Já no dia seguinte, Dolly aparece toda arrumada. Vossa Graça, eu entendo que o senhor está usando um disfarce para sua segurança nessa viagem, ela começa, e pergunta indignada por que ele está vestido de cavaleiro. Bom dia, minha bela dama, Hart cumprimenta. Mantendo a pose, ele continua. Por favor, permita-me me apresentar. Eu sou Hart, seu cavaleiro pessoal, nomeado para te escoltar hoje, diz beijando a mão dela. Logo depois, a cena corta para o movimento agitado das ruas da cidade. Os dois estão tão bonitos que os moradores ao redor não conseguem parar de olhar para eles. Incomodada, Dolly comenta que as pessoas estão olhando, mas Hart diz que eles só estão hipnotizados pela beleza dela. Aí ele pede para ela parar de chamá-lo de Vossa Graça e usar só Hart, já que agora são uma dama e seu cavaleiro. Dolly acha estranho o nome falso ser igual ao do primeiro duque, mas aceita e pergunta para onde eles vão agora.
Todo animado, ele responde que a primeira parada é conferir o assunto do momento entre as criadas. Assunto do momento? Ela repete, confusa. A cena muda para uma loja chique, onde eles são recebidos na boutique Macef. Hart avisa que sua dama quer encomendar um vestido de baile, enquanto Dolly pensa que só nobres de alto escalão podem pagar por aquele lugar. Vendo tanto de nobres ali, a garota entra em pânico, achando que alguém pode acabar reconhecendo o duque. Ela até se pergunta se ele está fingindo ser um cavaleiro justamente para esconder a identidade. De repente, Hart chama a atenção dela, dizendo, Lady Dolly. Com um sorriso no rosto, ele pergunta se ela quer que ele reserve a loja inteira só para atendê-la. Desesperada, ela recusa na hora e diz que vai só provar a nova coleção, pensando que ele está gostando demais dessa brincadeira. Suando frio, ela se pergunta o porquê de tudo aquilo. Enquanto isso, Hart fica olhando para ela com os olhos brilhando de admiração. Dolly já está provando um vestido, mas se sente incomodada com ele tão perto querendo ajudar. A atendente pede desculpas porque o banquinho de apoio está sendo usado e pede para ela manter o pé levantado para trocar o sapato. Mas antes que ela faça isso, Hart grita para ela esperar e diz que é muito perigoso trocar de sapato sem apoio, oferecendo a própria perna como substituto. Sem pensar duas vezes, ela recusa na hora. Hart fica arrasado com a rejeição dela, enquanto ela pensa que não tem como pisar nele com tanta gente olhando. Ele chora internamente, dizendo que a rejeição fria dela parte o coração. E algumas nobres ao fundo começam a se perguntar se aquele é o Duque Bolton. Elas fofocam achando impossível ele estar vestido de cavaleiro servindo uma dama desconhecida e acham a situação toda muito estranha. Hart escuta tudo e pensa que dá para ouvir o quão alto elas estão falando, notando que toda a era tem sua cota de gente repugnante. Ele pensa em fazer alguma coisa, mas se segura porque Dolly ainda está ali. Eu tenho que me controlar, ele diz para si mesmo, virando de costas, e decide que o encontro de hoje tem que ser perfeito. Mais tarde, ele elogia Dolly, dizendo que o vestido roxo ficou perfeito, mas o amarelo e o verde também são ótimos, e que estava difícil escolher. No fim, ele concluiu que comprar todos é a melhor escolha, deixando Dolly chocada com o exagero. Dolly pensa que ele é tão atencioso até com uma criada e entende por que as damas o admiram tanto, embora ache ele um pouco entusiasmado demais. De repente, Hart sente um cheiro no ar e se pergunta para onde eles devem ir agora. Eles veem uma barraca de batata doce e a garota se pergunta se ele realmente iria querer comer algo tão comum e fácil de cultivar. Mas Hart fica em silêncio, com um olhar distante. Dolly percebe e pensa que é a primeira vez que vê essa expressão nele, como se estivesse lembrando de um passado distante. Logo em seguida, ele volta ao normal, todo animado, e chama a garota para comer batata doce, dizendo que são muito doces. Ele pede 2 para o vendedor, enquanto Dolly se pergunta se aquela expressão de antes foi só imaginação dela. Dando uma mordida, Hart comenta que o sabor traz memórias e explica que muito tempo atrás costumava comer isso viajando à noite, já que é rápido e enche a barriga. Confusa, ela se pergunta se ele está falando do tempo na academia e por que ele soa como se tivesse passado por muita coisa. O momento reflexivo acaba quando Hart queima a língua na batata quente e começa a reclamar de dor. Ele se aproxima bem perto do rosto dela e pede para ela dar uma olhada rápida. Com a língua de fora, ele pergunta se deu bolha, deixando a garota nervosa com a proximidade. Ela responde que acha que tem um pouco, e ele começa a choramingar, fazendo manha de que está doendo muito. E Dolly o conforta, mandando a dor embora, como se estivesse confortando uma criança. Hart arregala os olhos, surpreso com a atitude dela. Dolly entra em pânico e pede desculpas, pensando que acabou de tratá-lo como uma criança. Mas, de repente, ele segura a mão dela. Com o rosto corado, Hart pergunta por que ela está se desculpando, já que aquilo funcionou muito bem. E com um sorriso, ele diz que não está doendo mais nada. O coração de Dolly acelera enquanto ela murmura o nome dele. Ele retribui o olhar, também com o rosto levemente vermelho, até que a garota, morta de vergonha, empurra o rosto dele. Hart brinca, dizendo que a Lady Dolly está ficando tímida de novo, enquanto a vendedora pergunta se os dois são um casal. Dolly tenta negar na hora, mas a mulher continua, achando linda aquela história de amor proibido entre um cavaleiro e uma dama. Entrando na brincadeira, Hart pede para a vendedora guardar o segredo deles, e Dolly percebe que ele está se divertindo com a situação. A mulher fica tão empolgada que decide dar mais algumas batatas de brinde para apoiar o casal, e Hart agradece animado. Enquanto isso, Dolly tenta se acalmar, pensando que seu coração não para de bater forte e dizendo para si mesma ser forte. Para tentar se distrair, ela vira o rosto e começa a olhar o movimento da rua,
e logo ela nota algo estranho, percebendo que tem muito mais mulheres nobres passeando por ali do que o normal e se perguntando se está rolando algum evento. De repente, um relógio de bolso cai no chão. "Espere, senhor, você deixou cair seu relógio de bolso", diz nossa prota. Ela sai correndo atrás do homem de capa, pedindo para ele esperar. Enquanto ela pensa que consegue alcançá-lo, Hart avisa que as batatas já vão ficar prontas, dizendo para ela não se preocupar, pois não terão que esperar muito. Mas quando ele olha para o lado, vê apenas o chapéu de Dolly no chão. Longe dali, a garota continua correndo com o relógio na mão. Ela atravessa a multidão gritando pelo cara, até que finalmente consegue puxar a manga da capa dele. O homem misterioso para e se vira para trás. E Dolly fica admirada e pensa no quanto o cabelo loiro dele é bonito. Ele pergunta quem ela é, e a garota logo se desculpa pelo puxão, explicando que o relógio dele caiu. Com um sorriso amigável, ela estende o objeto e pergunta se é dele. O loiro dá um sorriso. "Ha, que tédio", diz. "Digo, jovem dama, seja lá quem você for", começa pegando o relógio. "Você não tem vergonha na cara?", ele pergunta, se aproximando dela. Confusa, Dolly rebate. "Como assim? O que você quer dizer com isso?" O loiro responde que ela sabe muito bem do que ele está falando. "Sinceramente, vocês são todas tão irritantes, me seguindo por aí, fazendo joguinhos. É nojento de verdade", completa. E soltando o relógio, ele debocha. Usar táticas tão antiquadas é seriamente hilário. Sem dó nem piedade, o cara pisa em cima do próprio relógio, quebrando tudo. Vai se olhar no espelho e tem um pouco de noção, sua feia. Ele dispara antes de ir embora. "Hart, pode quebrar os dentes desse aí com gosto, viu?" Dolly fica ali parada, só observando o babaca se afastar. Do que é que ele tá falando? Que cara mais confuso e absolutamente terrível, pensa, irritada. Enquanto ela deduz que ele devia ser um nobre arrogante que achou que ela estava dando em cima dele, Hart aparece correndo e gritando o nome dela. Ele pergunta se ela tá bem e por que fugiu de repente. E a garota responde que tá tudo bem, só estava correndo atrás de um homem. O clima muda na hora e Hart repete um tom sombrio. Um homem? Com uma aura pesada em volta dele. Ele pergunta quem é o cara e começa a metralhar perguntas. "Por que você estava correndo atrás dele? Você conhece ele? Qual é a sua relação com ele?" Com um olhar possessivo e assustador, Hart murmura. "Será que..." Dolly fica paralisada, assustada com a reação intensa do Duque. Tentando acalmar a situação, ela murmura chamando, mas ele não responde. "Senhor Hart", ela grita, fazendo ele sair daquele transe sombrio na mesma hora. Dolly então explica que só achou o relógio de bolso do cara e queria devolver. Com um sorriso sem graça, ela pede desculpas por ter saído correndo com tanta pressa que até esqueceu de avisar. Mais calmo, Hart confirma se era só para devolver o relógio e a garota diz que sim, lamentando ter confundido a pessoa, já que o objeto era tão bonito. Percebendo o vexame que acabou de dar, o Duque entra em pânico de tanta vergonha. Todo corado, ele murmura que ela acabou de ver ele morrendo de ciúmes. Ele berra pedindo para ela não odiá-lo, e Dolly, vendo que o pessoal tá olhando, diz que não o odeia e o puxa para saírem dali rápido. Caminhando pela rua com as batatas nos braços, Hart fica com uma aura super deprimida. Dolly olha para ele e pensa que o coitado ainda está muito incomodado com o que acabou de acontecer. Mas ao lembrar da expressão assustadora que ele fez mais cedo, ela reflete sobre aqueles sentimentos. Será que isso é realmente algo que alguém teria por apenas um interesse passageiro? Ela se pergunta, começando a duvidar. De repente, uma pessoa entregando panfletos anuncia que as inscrições para a competição de corrida Hart estão quase fechando. Dolly pega o papel curiosa. E a moça explica que o vencedor ganha 10 moedas de ouro e um retrato do grande herói, o primeiro Duque Hart Bolton. Suando frio de vergonha por ter um evento com o próprio nome, Hart sugere que eles vão para outro lugar. Com os olhos brilhando, Dolly comenta o quão incrível seria ter um retrato do primeiro Duque. Toda animada, ela vira para ele. "Senhor Hart, vamos participar da competição", diz, e sai correndo para se inscrever a tempo. E Hart se pergunta se ela está tão empolgada assim porque o prêmio é o retrato dele. Olhando o sorriso dela, ele conclui que a garota deve gostar muito dele e que ele precisa vencer. Cheio de confiança, ele pensa, "Não se preocupe, Dolly, eu vou restaurar minha imagem e te mostrar minha vitória heróica." Mas a ilusão acaba rápido quando ele se vê segurando o chapéu dela e as batatas. Parado no meio da multidão, ele finalmente entende o que está acontecendo. "Você quis dizer que você ia participar da corrida, Dolly?", se pergunta. Então vemos que a praça está bem movimentada. Dolly pensa que faz tempo que não corre tão livremente e espera conseguir um bom resultado. Lá do fundo, Hart grita desejando boa sorte e a garota pensa que Vossa Graça está sendo barulhento demais. Distraída, ela acaba esbarrando em alguém e logo pede desculpas, mas quando levanta a cabeça, ela percebe que esbarrou justamente naquele cara louro de antes. Com um sorriso arrogante, ele diz que ela tem habilidade
habilidade por conseguir alcançá-lo e, chamando-a de feia, pergunta se ela está se esforçando tanto só para chamar a atenção dele. Dolly responde que não sabe pelo que ele passou na vida, mas que ela realmente não o conhece. Ela explica que tudo não passa de uma coincidência e pede para ele não entender mal, mas o cara pensa que ela tá suando convincente só para chamar a atenção dele e que talvez seja mais esperta do que parece. Ele continua pensando que toda vez que sai, sua mãe revela a localização para essas damas nobres e que se Dolly tá na lista, significa que a mãe a aprova como um bom par. Olhando para ela, ele pensa que essas damas gananciosas estão sempre insatisfeitas e são imprudentes e conclui em pensamento que elas fariam qualquer coisa para subir na vida. O juiz grita para eles se prepararem, enquanto o loiro se posiciona pensando que isso é muito nojento. O sinal de partida é dado e os dois disparam na corrida. Dolly toma a dianteira com expressão focada, deixando o cara surpreso logo atrás. Ela é tão rápida, ele pensa chocado. No meio da multidão, Hart torce todo animado, gritando: "Você é incrível! Vai, Dolly, vai!" O loiro continua correndo frustrado e xinga em pensamento por não conseguir alcançar nossa prota. Ele continua xingando mentalmente enquanto tenta alcançar a garota. Chegando bem perto dela, ele pensa que de jeito nenhum vai perder para uma mulher. Então ele dá um esbarrão forte nela, fazendo a Dolly perder o equilíbrio. O cara cruza a linha de chegada, sorrindo e comemora que venceu, enquanto Dolly fica lá atrás. Na plateia, um garoto pergunta para a irmã se o cara que chegou em primeiro bateu na moça de trás, e a menina responde que foi tudo tão rápido que não conseguiu ver direito. Hart, com uma aura sombria, pensa que não vai deixar aquele moleque se safar dessa. Enquanto isso, o loiro acena para a multidão agradecendo a todos pela vitória. Dolly fica parada e se pergunta se aquilo foi mesmo um acidente. Hart começa a empurrar as pessoas pedindo para sair da frente porque precisa chegar lá. Mas de repente ele toma um susto ao ouvir alguém pedindo para esperar um momento. É a Dolly, que diz querer correr contra o cara de novo, e ele logo pergunta se ela está sendo uma má perdedora. Ela mantém a postura e responde que não, só quer um resultado justo. O loiro se irrita e grita perguntando se ela está acusando ele de trapacear, enquanto Hart observa surpreso lá do fundo. Com toda a calma, a garota explica que não está acusando ninguém, só quer correr de novo para que todos possam julgar um resultado mais justo. E ela ainda completa dizendo que se perder de novo vai pedir desculpas adequadamente para ele. Vendo isso, Hart pensa todo orgulhoso que a Dolly sempre lida com situações injustas de forma firme e inabalável, seja com os outros ou com ela mesma. Ela a compara como uma inabalável rainha da justiça, e até imagina a garota vestida como uma verdadeira rainha segurando a balança da justiça. Com o coração batendo forte, ele dá um sorriso bobo e pensa no quanto ela é incrível. A multidão começa a fofocar sobre a corrida e não ter sido justa, e algumas pessoas comentam que realmente viram o cara esbarrando nela no final. O loiro fica furioso, se perguntando como esses plebeus ousam questioná-lo e se não sabem quem ele é, enquanto Dolly repete e espera que ele concorde em correr de novo. Mas ele vira as costas dizendo que é patético um nobre se associar a plebeus e manda ela se divertir com essa corrida ridícula, pois não vai perder tempo com isso. Enquanto ele vai embora, Dolly pensa que não esperava que ele ficasse tão bravo e que vencer com métodos sujos combina bem com a arrogância desses nobres. Um dos organizadores se aproxima, parabenizando a garota e dizendo que ela é a verdadeira vencedora do primeiro lugar, deixando-a surpresa. Várias pessoas começam a elogiar a velocidade dela e como ela venceu tanta gente, e Dolly agradece meio sem jeito. A multidão se aglomera em volta dela, e ela fica toda sem jeito se perguntando onde o Duque Bolton se meteu. Em um beco afastado, um homem de capa se aproxima do loiro chamando-o de Sua Alteza, e o loiro reclama que tinha mandado ele despistar as damas nobres que o seguiam. O homem de capa explica que seguiu as ordens e desviou todas elas, mas o loiro grita que ele deixou uma passar, e que aquela mulher o fez parecer um tolo na frente dos plebeus. Com uma expressão de ódio, ele pensa que assim que voltar, vai perguntar para a mãe quem é aquela garota, e jura para si mesmo que vai se vingar. Ele manda o servo, chamado Cardim, entregar a capa porque eles vão voltar para o palácio agora. Mas o homem não responde, deixando o loiro irritado. Como ele responderia se está beijando o chão, já que Hart está fazendo ele de tapete? O loiro se assusta e pergunta se ele é um assassino. E Hart responde calmamente que está ali para entregar a verdadeira justiça como o leal cachorro da rainha. Ele completa com um sorriso sombrio no rosto. E então ele começa a sacar sua espada. E aí, o que acharam? Essa obra foi uma indicação de um inscrito, acabei perdendo o comentário. Então, se foi você, comenta aí. E olha, eu juro pra vocês que tava esperando um protagonista masculino normal, sabe? Se olharem as outras obras do canal, só tem ML doido, então eu tinha esperanças. Acontece que esse é um dos mais malucos. Enfim, me falem o que acharam da obra, se vocês gostarem, trarei a continuação. Deixe o like, o hype e me ajude a diminuir esses quase 80% de não inscritos assistindo o canal. Conto com você. Valeu, um cheiro, fui!